Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia prende 15 suspeitos de participação em milícias no Rio de Janeiro. O guincho de um caminhão invade um ônibus e mata 2 passageiros em Fortaleza. A Polícia Federal investiga as causas da queda de um avião que matou 2 agentes em Belo Horizonte. A Vigilância Ambiental espalha armadilhas contra o mosquito da dengue em municípios do Distrito Federal. Você também vai ver, uma feira de agronegócios traz novidades para a produção no Rio Grande do Sul e também resgata antigas ideias, como o uso de banha de porco para conservar a carne. E ainda, em Pernambuco, uma área de montanha está fazendo sucesso com os turistas. Eles abrem mão das belas praias para curtir o friozinho na Serra Negra, muito acima do nível do mar. E além das trilhas pela mata e dos restaurantes com gastronomia regional, os visitantes também encontram um lazer bem pitoresco, a colheita de morangos. Quinta-feira, 7 de março, agora no Brasil TV. Uma operação conjunta das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal resultou na prisão de 15 suspeitos de participação em milícias no Rio de Janeiro. 6 deles foram baleados e levados para o hospital. Os outros foram encaminhados para a cidade da polícia. O confronto entre policiais e milicianos provocou um caos na manhã da Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste. Eram 6h20 quando o Globocop registrou viaturas e os carros usados pelos bandidos ainda parados no local do tiroteio. Nesse momento, os carros começam a ser retirados, mas repare só aquele marrom parado ali na pista. Lá no alto do vídeo, você vê outro prata. Todos eles têm marcas de disparos na lataria e também no para-brisas. Foi exatamente nesse ponto que o tiroteio intenso aconteceu no final da madrugada e assustou quem estava passando aqui pela Avenida Brasil. O trânsito ficou interrompido por 2 horas. Como é que tá isso aí? Avenida Brasil parada, mais de 7 km de engarrafamento. A gente vê aqui vários carros da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Há homens também da Polícia Militar por aqui. Um pouco mais atrás, olha só, o ponto exato onde a Avenida Brasil está fechada. Você vê um ônibus ali atravessado. Muitas pessoas acabaram descendo dos carros, dos ônibus, das motos e tentaram se aproximar para tentar entender o que está acontecendo. Segundo a polícia, por volta das 4h30 da madrugada, o bonde de milicianos passava pela Via Expressa, na altura do viaduto Oscar de Brito, em Campo Grande. 16 bandidos estavam divididos em 4 carros, todos roubados. O bando era monitorado e acabou sendo interceptado por agentes numa ação conjunta da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, da Polícia Rodoviária Federal e da PM. A troca de tiros foi intensa. 6 milicianos foram baleados e levados para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz. O estado de saúde deles é considerado estável. 9 criminosos foram presos. Um deles conseguiu fugir. 15 bandidos foram identificados. Mário Lúcio de Souza Cruz, conhecido como Monstrinho do Antares, Jonathan Farias de Araújo, Wallace de Oliveira Balbino, Marlon da Cruz Chaves, Marcos Aurélio Soares, Jean Arruda da Silva, Jefferson Ferreira de Oliveira, Alexandro dos Anjos Garcia, Maurício Paiva Costa Júnior, Marcos Vinícius da Silva Raimundo, Marcos Paulo Dias Moreno, Lucas Souza de Ramos, Lucas Marins Venâncio, Leandro Oliveira da Silva e Driel Azevedo de Araújo, que, segundo as investigações, já tinha sido preso e é apontado como um dos chefes da milícia. Segundo a polícia, o grupo tinha saído de Santa Cruz e passado na favela da Carobim, em Campo Grande, para reforçar a milícia local que estava sendo atacada por traficantes. Os criminosos voltavam para Santa Cruz quando foram surpreendidos pelos agentes. Os criminosos foram levados para a cidade da polícia. Alguns deles usavam uniformes da Polícia Civil e fardas camufladas da PM. 12 fuzis, 7 pistolas e mais de 1.000 cartuchos de munição foram apreendidos com os milicianos. Os agentes também encontraram coletes balísticos com inscrições da polícia nos carros usados pelos criminosos. De acordo com os investigadores, o grupo é ligado ao miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que é chefe da maior milícia do estado. Zinho se entregou à polícia em dezembro do ano passado. Desde então, criminosos começaram uma guerra para assumir o lugar dele. E olha isso, uma das 7 pistolas apreendidas pela polícia na operação de hoje é essa daí. Uma arma do Departamento de Polícia da cidade de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. A Polícia Federal fez uma apreensão de drogas na região de Cáceres, em Mato Grosso, perto da fronteira com a Bolívia.
A apreensão foi realizada durante um patrulhamento na zona rural do município de Porto Esperidião, na região oeste do estado. De acordo com a polícia, 4 homens foram vistos carregando sobre os ombros alguns fardos e levantaram suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, o grupo abandonou o material e fugiu pela mata. Dentro dos sacos, os policiais encontraram 112 tabletes de drogas. A apreensão faz parte das operações Ágata e Protetor das Fronteiras e Divisas. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia da Polícia Federal no município de Cáceres. Em Fortaleza, um acidente incomum deixou 2 passageiros mortos. O guincho de um caminhão entrou pelo vidro de trás do ônibus. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã, quando o trânsito ainda era tranquilo na zona sul de Fortaleza. O ônibus estava parado para o embarque de passageiros. O caminhão guincho passava na faixa ao lado quando atingiu a traseira do ônibus. Um dos passageiros que estavam na parte de trás morreu na hora. Os socorristas tentaram reanimar um outro no próprio local, mas não conseguiram. Nosso médico investiu bastante, mas infelizmente a gravidade é muito grande do acidente. Outros 3 passageiros tiveram ferimentos leves. Ao todo, cerca de 15 pessoas estavam no ônibus. As 2 pessoas que morreram eram homens de 61 e 39 anos. O caminhão que atingiu o ônibus é de uma empresa contratada pela prefeitura para fazer a manutenção da iluminação pública de Fortaleza, mas não estava em operação no momento do acidente. Em nota, a empresa FM Rodrigues afirmou que abriu procedimento interno para apurar o que aconteceu. A Prefeitura de Fortaleza afirmou que vai dar todo o apoio aos parentes das vítimas. Disse ainda que vai adotar todas as providências necessárias junto à empresa prestadora de serviço. Ainda hoje pela manhã, peritos estiveram no local. A polícia investiga o caso. Peritos analisam as causas do acidente com um avião da Polícia Federal que matou 2 agentes em Minas Gerais. No fim da manhã, equipes do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estiveram no local da queda do avião. O Seripa disse que os trabalhos devem ser concluídos no menor prazo possível. Ainda de madrugada, os corpos das 2 vítimas foram levados em um avião da Polícia Federal para Brasília. Morreram no acidente os agentes Guilherme de Almeida Irber, de 44 anos, e José de Moraes Neto, de 50. Este vídeo mostra o avião decolando às 2h14 da tarde de ontem. Pouco depois, ele voa de lado, perde altitude, bate em um muro de pedras, cai na cabeceira da pista e pega fogo. O voo durou menos de 1 minuto. Esta conversa é entre controladores de voo que viram o momento da queda. Botou um barulho, parece que houve uma perda de altura do cara, mas podia confirmar se ele está voando? Confirmo, acidentado na cabeceira 1-3. Dentro da área, deve estar na proximidade da área do bombeiro. Nós visualizamos aqui, infelizmente, a fumaça do evento aí. Ontem, a Polícia Federal divulgou uma nota informando que já iniciou a investigação para apurar as circunstâncias do acidente e também se solidarizando com os familiares e amigos das vítimas. A PF decretou luto oficial de 3 dias. O monomotor tinha documentação para voar até julho deste ano. Os agentes que morreram eram comandantes do avião. Segundo as famílias, eles estavam em Belo Horizonte para renovar as carteiras de piloto. Na hora do acidente, estavam voltando para Brasília, onde moravam. Após 13 dias de cheia, o Rio Acre apresenta sinal de vazante em Rio Branco. O nível do Rio Acre, na capital acreana, está com mais de 17 metros. Continua acima da cota de transbordamento, que é de 14 metros, mas já apresenta sinais de vazante. A cidade de Rio Branco enfrenta a 2ª maior cheia da história. Só na capital, a enchente do Rio Acre tirou quase 5.000 pessoas de casa. 48 bairros e 18 comunidades rurais foram atingidos. 19 dos 22 municípios do Acre estão em situação de emergência por conta do transbordamento de rios e igarapés. Mais de 27.000 pessoas estão fora de casa. Ao menos 23 comunidades indígenas do interior do Acre também sofrem com os efeitos das enchentes. Agentes da Vigilância Ambiental estão colocando armadilhas contra o mosquito da dengue dentro de centenas de casas no Distrito Federal.
Pode parecer só um vaso comum, mas esse aí é um dispositivo que serve para estudar o comportamento do mosquito da dengue. Funciona como uma armadilha para o Aedes aegypti, usada pela Secretaria de Saúde para coletar ovos do mosquito. Dentro desse vaso é colocada uma mistura de água, inseticida e levedo de cerveja e uma paleta de madeira, onde os ovos são depositados. A gente monta uma rede de monitoramento na cidade, distribuindo essas armadilhas a cada 300, 200 ou 100 metros, dependendo do tamanho da população da cidade. E aí essa armadilha fica lá com um pedacinho de madeira, uma paleta que chamamos, recebendo os ovos das fêmeas dos mosquitos que estiverem por ali. Então, a fêmea vai distribuir os seus ovos nesse criador artificial que a gente criou, né? E vai distribuir também em outros criadores que estiverem por ali. Segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 2.700 armadilhas já foram espalhadas pelo DF. Essa paleta aqui estava em uma casa. No laboratório, é possível identificar essa mancha preta. Ela é chamada de nuvem. E tudo isso são ovos do mosquito. Não dá para ver a olho nu, mas com a ajuda de um microscópio, olha a quantidade de ovos. Se estivesse em contato com água parada, tudo isso poderia virar mosquito. As armadilhas são colocadas a uma distância de até 300 metros umas das outras. E os agentes da Vigilância Ambiental recolhem as paletas a cada 7 dias. Depois disso, é feita uma análise da quantidade de ovos. E esse estudo é importante para se chegar às chamadas zonas quentes. As zonas quentes são as regiões onde há maior infestação do mosquito e com possibilidade de se tornar uma área crítica na transmissão da doença. Esse mapa mostra as zonas quentes, em vermelho, na região de Braslândia. Nesse outro, dá para ver as zonas quentes de Ceilândia e também na Candangolândia. Determinar esses locais é importante porque assim é possível fazer um trabalho direcionado. Se tem uma maior infestação, a gente tem que fazer a visita casa a casa nessa área identificada para ver qual é a razão de ter tanto mosquito, né? Porque deve ser pela presença de muitos criadouros. Então, os agentes vão nas casas, verificam o ambiente da casa, o quintal, encontrando criadouros que não podem ser removidos, eles colocam um inseticida, e aqueles que podem ser removidos, ou então outros criadouros potenciais, o morador é orientado a proteger, retirar, descartar. Mas olha, as armadilhas são feitas por técnicos e pesquisadores responsáveis. É importante deixar claro que a população não pode fazer essas armadilhas por conta própria, pois há um risco de se gerar criadouros do mosquito. A gente não pode transformar isso que nós estamos colocando lá num novo criadouro. Então precisa de um acompanhamento, por isso que é importante deixar para o pessoal da saúde, nós da saúde, porque a gente tem uma rotina de visita. Moradores de Brasília se queixam de um problema que é recorrente em várias partes do país: o perigo nas passagens subterrâneas. Eles reclamam de escuridão, sujeira, insegurança. As pessoas têm tanto medo que muitas acabam se arriscando nas pistas de alta velocidade. A passagem subterrânea da 203 Norte é o Caminho do Leandro, todos os dias depois que ele sai do trabalho e precisa chegar na parada de ônibus. Olha, eu uso sim, mas a gente tem que se arriscar mais. Agora, como está à noite, né, a gente sabe que é muito mais inseguro do que de manhã, né, principalmente para mulheres. Essa hora da noite é bem complicado, né? Passando das 22 horas é muito complicado passar por aqui, né? Outra reclamação é com a limpeza do local. Durante a noite, nossa equipe passou por várias passagens subterrâneas. Em alguns pontos, sujeira e cheiro forte de urina. A falta de policiamento à noite também é uma reivindicação, já que existem muitos locais escuros nas proximidades das passagens. Essas são reclamações feitas pelos conselhos comunitários, tanto da Asa Norte quanto da Asa Sul. Falta iluminação pública, à noite elas são muito escuras. Falta câmeras de monitoramento e policiamento ostensivo. A sensação que a gente tem é que é um local abandonado, o que causa muito medo, principalmente nós mulheres, né, de estar utilizando essas passarelas para facilitar a nossa vida. O major da PM explica que a polícia faz rondas nessas regiões. A Polícia Militar tem dado ênfase no policiamento com motos nas passagens subterrâneas, tendo em vista que essa viatura ela acessa com maior facilidade e agilidade a esses locais.
Porém, a PM observa que não há muitos chamados 190 para ocorrências nessas localidades. Esse cenário de insegurança nas passarelas traz um outro problema. É que muitas vezes, na tentativa de evitar assaltos e outros tipos de crimes, o pedestre acaba se arriscando aqui em cima. Ele atravessa as pistas no meio dos carros e corre o risco de ser atropelado. E acontece com frequência. Nesta imagem dá para ver que a passagem está praticamente ao lado de onde essas pessoas atravessam. A Luciana está ciente do risco. Confessa que também atravessa entre os carros, mas o medo de usar as passagens à noite é ainda maior. O perigoso mas é que eu não penso, se eu for atropelado ali, alguém vai me socorrer, mas se alguém me pegar ali embaixo, acontecer alguma coisa comigo, quem é que vai ter coragem de passar ali para me achar? Ninguém. A Companhia Energética de Brasília informou que as passagens têm sido alvo de vândalos e ladrões, mas os reparos são feitos regularmente. A seguir, os encantos da Serra Negra, uma área onde as trilhas na montanha e o frio atraem visitantes em pleno agreste de Pernambuco. Não saia daí. Uma feira de agronegócios na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, apresenta artigos inovadores para a produção, mas também resgata ideias que fizeram sucesso no passado. Este pequeno equipamento analisa o teor de proteína, de óleo e de umidade nos grãos de soja. Já este outro dispositivo verifica a quantidade de potássio nas folhas de diferentes plantas, como milho e trigo. Esse tipo de análise é feita em laboratório e leva pelo menos 15 dias. Aqui, o resultado sai em 3 minutos na tela do celular. Existem empresas hoje no Brasil que dão bonificações pelos níveis de proteína. Então, essa é uma das tecnologias que ajuda o produtor a ter uma maior lucratividade na sua fazenda. Este equipamento faz a medição dos gases do efeito estufa. Tudo em tempo real. Aqui no Rio Grande do Sul, a análise começou a ser feita nas plantações de erva mate. Mas a ideia é expandir o trabalho para outras culturas. O equipamento mede a quantidade de carbono e metano nas lavouras, uma forma de monitorar a emissão de gases poluentes que intensificam o aquecimento global. Todos os sistemas de produção, seja esses que a gente mencionou de florestais e o arroz irrigado, já vem trabalhando com práticas que mitigam as emissões de gás de efeito estufa. E isso é bem importante mostrar para toda a sociedade, né, e levar essas informações para o setor, que isso vai ser uma peça-chave até na questão de comercialização dos seus produtos para o exterior. As máquinas agrícolas estão cada vez mais modernas. Gigantes e computadorizadas, elas aceleram o trabalho no campo. Inovações que atraem representantes de 70 países à cidade de Não Me Toque, no interior do Rio Grande do Sul, em busca de parcerias comerciais. A expectativa é de que 300 mil pessoas passem pela feira até sexta-feira. Uma oportunidade também para aprender. Em toda a estanda que tu entra, sempre tem uma novidade para a gente levar para casa. A gente vem para aprender, né? E se não é para comprar alguma coisa, mas vem para aprender. E o aprendizado sempre ajuda, sempre vai melhorando as coisas. Mas a feira também tem espaço para coisas não tão novas assim. Se a fome bater, tem receita de vó. Latas com carne suína frita e conservada na banha. Em apenas um dia, eles venderam mais de 200 unidades. É algo que existia antigamente quando não existia energia elétrica, geladeira, congelador. Temperadinha, prontinha, só tirar da lata e esquentar, como fazia antigamente. Está vendendo mais do que imaginava? Nossa, muito mais do que imaginava, bem mais do que esperado. Quando se fala de turismo em Pernambuco, as pessoas lembram logo das belas praias, mas o Agreste também tem as suas belezas. E a Serra Negra vem se destacando no gosto de pessoas que, mesmo estando no Nordeste, querem curtir um friozinho, uma paisagem muito acima do nível do mar. Paraíso nordestino, temperaturas amenas e olha, a 1.000 metros de altitude. Em Serra Negra, município de Bezerros, a mais de 100 quilômetros do Recife, a gente vê a presença de resquícios de Mata Atlântica, lugar escolhido por muitos turistas para curtir. Na rede hoteleira, há esta pousada, por exemplo, uma das primeiras de Serra Negra, em funcionamento há mais de 20 anos.
A diária, sem ser em alta estação, um pouco mais de R$ 400 para o casal. Aqui são 12 chalés e 8 apartamentos, opções disponíveis por todo o ano. Eles procuram, sem dúvida, tranquilidade, repousar em meio à natureza, realmente para descontrair, relaxar bastante para em seguida voltar ao trabalho. Nos passeios, se a escolha for bares e restaurantes de comida regional, este pode ser a pedida. Caldinho, torresmo. A gastronomia da terra para fisgar o estômago. Os pratos custam em média R$ 90 e podem servir de 2 a 3 pessoas. Este outro restaurante na Serra Negra está de portas abertas há quase 2 anos, atraindo interessados em uma experiência diferenciada pelo local. O que faz sucesso aqui é muito vinho, as nossas brusquetas, o fundi faz muito sucesso à noite também. E quem é do Sul, vem também. Serra Negra recebeu o casal Fábio e Alexandra de Curitiba, no Paraná. A gente pesquisou muito pela internet para ver quais eram os atrativos de Pernambuco fora as praias, porque as praias todo mundo já vem. E ficamos sabendo de Serra Negra. A beleza das fotos que tinha na internet atraiu a gente bastante, por isso que a gente veio para cá. É bonito, é diferente do que normalmente o turista procura, que é o litoral, mas vale a pena dar um pulinho aqui, sim. São muitos pontos a serem explorados, como gastronomia, pousadas, restaurantes e trilhas. Carlos é sócio proprietário da empresa de passeios e a ideia surgiu há pouco mais de um ano. A gente precisava colocar opções para o turista, entendeu? Realmente de tirar o fôlego e que isso tem um atrativo muito bom para a Serra e está trazendo os turistas que estão gostando muito dos nossos passeios. Essa é uma das paradas da Rota da Mata. Como a gente pode ver, a vista é de tirar o fôlego, mas não para por aqui não. Daqui nós vamos tentar uma outra rota para pegar o pôr do sol ainda. Este pequeno povoado, onde a noite mais fria pode chegar a 8 graus, tem mais de 20 atrações para turistas aventureiros. Conta com trilhas, grutas, mirantes e açudes para preencher todo o dia de passeio. Aqui existem pacotes para cada tipo de passeio. O Rota Mata custa R$ 300. O Rota Pôr do Sol também custa 300. Para fazer a linha Prime, que são as duas rotas, o valor fica de R$ 500. Bom, fim da trilha do Pôr do Sol e, infelizmente, o dia nublado acabou não deixando a gente contemplar de fato o Pôr do Sol. Mas eu vou conversar aqui com a Diana, ela que nos guiou durante essas duas trilhas, né? Tanto a da Mata como também aqui a do Pôr do Sol. E, Diana, esse é um passeio que está sendo muito procurado, né? As pessoas realmente querem fazer esse tipo de trilha, se divertir bastante. Então, como é que tem sido essa movimentação? Realmente a procura está bacana? O turismo aqui em Serra Negra ainda é muito sazonal, né? Então, a depender da época do ano, a gente faz aí uma média entre 7 e 10 passeios por semana. E a repórter Rebeca Nunes mostra que a Serra Negra tem um clima propício para o plantio de morangos. E essa atividade também faz parte do turismo na região. É aqui que Bárbara, uma engenheira agrônoma da capital pernambucana, encontrou o lugar perfeito para o cultivo de morangos. A ideia começou a tomar forma em 2018. Eles tinham um terreno e começaram a estudar sobre a cultura e cultivo aqui da região. Inicialmente, ela trabalhou com a venda comercial durante quase 2 anos. Vendia para docerias e estabelecimentos do Recife. Só depois veio a ideia do Colha e Pague. A gente idealizou, né, o Colha e Pague, né, à medida que as pessoas começaram a frequentar e a visitar e a querer entrar, conhecer, né, vivenciar, né, essa experiência. Então a gente foi adaptando e aí surgiu, né, o nosso Colha e Pague de morangos aqui na Serra Negra. A delícia que é cultivada na Serra Negra atrai turistas que ficam curiosos para conhecer e experimentar o melhor desse lugar. São 6.500 mudas de morango. E você deve estar se perguntando com quanto tempo, em média, novos morangos podem ser colhidos na mesma muda. Pois é, aqui com o clima da Serra Negra, leva de 3 a 5 dias para novos morangos brotarem, exceto no período do inverno, que esse tempo demora um pouco mais. No inverno, de fato, são em média 10 dias para que os morangos fiquem no ponto de colheita. E as mudas são importadas, podendo vir da Espanha ou do Chile, a depender do período do ano que eles compram. A cada 2 anos é preciso mudar o cultivo para dar continuidade a essa produção. E após a troca, com 60 dias, começam a surgir os primeiros frutos. Mas para ficar bom de verdade para a colheita, se espera 90 dias.
Para as pessoas que querem apenas visitar o local mesmo sem colher os morangos, é preciso pagar uma taxa de R$ 8,00 e crianças acima dos 2 anos pagam R$ 4,00. Hoje, o espaço conta com uma produção de 80 a 150 quilos do produto por semana, que são colhidos, transformados em licor ou geleia, tudo comercializado no espaço. A cestinha de morangos do Colipag custa em média R$ 30,00 e quem vem para colher não paga taxa de visitação. É a primeira vez que eu conheço aqui, vi pelo Instagram, né? Aí tô amando, vou trazer meu filho agora. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, que hoje vai ao ar às 8h35 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.